milhares e milhares de anos que as pessoas anunciam o fim do mundo. Religiões e culturas em todas as épocas têm seus profetas e suas profecias. Um pouco antes do nascimento do cristianismo, um profeta já gritava no deserto: arrependei-vos, porque o fim está próximo. Alguns estudiosos, teólogos afirmam com certa convicção que foi o apóstolo João quem escreveu o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse, o livro da revelação, o livro que anunciava, aliás, anuncia a grande tribulação, o livro que revela o fim do mundo. Aliás, um mundo que já teria sido destruído pelas águas, o grande dilúvio. Será que os primeiros profetas teriam sido sensacionalistas? Essa história de teoria da conspiração não é nova. Para você ter uma ideia, segundo algumas tradições, Jesus Cristo não ressuscitou. Há uma teoria da conspiração que diz o seguinte: o corpo de Cristo foi roubado pelos discípulos. Com essa conspiração, deu-se a ideia, inventou-se a ideia de que Cristo ressuscitou. Verdade ou conspiração? E neste vídeo eu reafirmo 4 possibilidades. Possibilidades do fim do mundo. Primeiro, aquecimento global. Segundo, sermos dominados pela inteligência artificial. Terceiro, a gente ser dominado por um vírus criado, produzido em laboratório. Quarto, uma guerra nuclear. Possibilidades sensacionalistas? Não. 4 possibilidades do fim do mundo. Possibilidades apontadas por um profeta sensacionalista? Não. Uma questão importante acaba emergindo: o medo coletivo. Medo do fim do mundo. Medo da morte e do morrer. O fim do mundo é um medo obscuro em nossa imaginação. Tão obscuro que quem primeiro levantou essa questão foram as religiões. Foram as religiões que, de certa forma, anunciaram o fim de um ciclo, o fim do mundo. Anunciaram o Armagedon, o Apocalipse. Agora, é claro que outras culturas e religiões anunciaram o Armagedon do seu próprio jeito. Mas no mundo ocidental, quem predomina é o cristianismo. Mas por que a ideia do fim do mundo é tão assustadora? No meu ponto de vista, o fim do mundo é o fim do mundo individual. Por isso, muitos não aceitam. Por isso que é criado aquilo que em psicologia é chamado de mecanismo de defesa. Um mecanismo de defesa contra a angústia e o medo. Medo da morte, medo do morrer, medo do fim de todos os meus projetos. O medo distorce a realidade. A pessoa já não consegue diferenciar o que é real e o que é sensacionalismo. Mas olha só, deixa eu te dizer uma coisa: ter medo é algo natural. Imagina se não existisse o medo. O medo garante a nossa sobrevivência. O medo garante a sobrevivência da espécie. Imagina uma zebra sem medo. Ela corre para a boca do leão e não está nem aí, o leão não come. Às vezes eu penso que cientistas e profetas parecem dizer a mesma coisa. Ciência e antigas religiões apontam para o fim do mundo, o fim da raça humana. A Segunda Guerra Mundial chegou ao fim revelando um poder, um gigantesco poder, o poder nuclear. Os americanos destruíram Hiroshima e Nagasaki com bombas nucleares. O Império Japonês arrasado. O governo americano orgulhoso. O mundo assombrado. Assombrado pelos demônios do futuro. Futuro da humanidade. A humanidade ameaçada. Ameaçada pelo fim do mundo. Em 1947, o relógio do Apocalipse começou. Começou sua contagem para o fim. Olha só, o relógio do Apocalipse não é a palavra de um profeta. Não faz parte de um jogo sensacionalista. O relógio do Apocalipse é uma estimativa científica. E os relojoeiros são grandes cientistas. E como funciona esse relógio simbólico? Em poucas palavras, desde que ele foi criado, os cientistas mexem nos seus ponteiros. A partir de pesquisas e observações, o relógio é atrasado ou adiantado. Quando bater meia-noite, será o fim da raça humana. Um detalhe histórico: em 1945 teve início a Guerra Fria. E no início da década de 50, Estados Unidos e União Soviética testaram suas bombas de hidrogênio. E naquele momento foi o mais perto de meia-noite. O relógio foi ajustado para 23h58. Com o fim da Guerra Fria, o relógio retornou para 23h43.
Os cientistas do relógio do Apocalipse reconhecem: as bombas nucleares ainda são a maior ameaça. Não se trata de achismo, não se trata de teoria da conspiração. O tempo da raça humana está chegando ao fim. Os governantes dos países ricos simplesmente viram o rosto. E os bilionários encharcados de ganância querem mais dinheiro, mais ouro, nem que seja ouro de asteroide. O relógio do Apocalipse é simbólico, mas os seus ponteiros estão nos avisando de uma possível e trágica realidade. Temos alternativas? Para os simples mortais como eu, você, acho muito difícil. As alternativas são poucas. Por exemplo, podemos virar para o lado e esquecer essa conversa. Eu posso não querer saber disso e assistir meu jogo, minha novela e quem sabe até o BBB. Por outro lado, a gente pode ter uma postura ainda mais consciente. Podemos refletir e debater esse problema. E vale sempre lembrar, quando esse relógio chegar à meia-noite, é o fim do mundo. De acordo com esse grupo de cientistas, as ameaças, as catástrofes aumentaram. Não ameaças localizadas, mas ameaças a nível global. Por exemplo, no campo da política militar mundial ou da possibilidade de uma terceira guerra mundial. E nos últimos vídeos, vocês viram como eu enfatizei essa possibilidade. Porque a Rússia, os Estados Unidos e a China aumentaram seu poder nuclear. Então veja, esse conjunto de fatores vai fazendo com que os cientistas avaliem a colocar o ponteiro mais próximo da meia-noite. Em outras palavras, esse grupo de cientistas de várias áreas estão preocupados. São pessoas que se dedicam 24 horas a observar o mundo. E aqui uma pequena informação. Boletim dos Cientistas Atômicos é onde esses cientistas escrevem suas teses e observações. E uma outra curiosidade, os cientistas que criaram esse relógio do juízo final foram os mesmos que criaram a bomba atômica em 1945. De lá para cá, os ponteiros desse relógio ficou oscilando. Uma hora se distanciava, outra hora se aproximava de meia-noite. E o mais perto que chegou de dar meia-noite ou o fim do mundo foi na década de 50. Naquela época, Estados Unidos e Rússia estavam produzindo e testando a bomba de hidrogênio. Mais tecnologias, mais descobertas. Descobertas de ameaças que podem extinguir a raça humana. Por exemplo, por conta das novas tecnologias, ficamos sabendo o quanto o aquecimento global é perigoso. Lembrando que aquecimento global está na lista desses cientistas. E foi com o avanço da tecnologia que acabamos de saber que um gigantesco iceberg está se descolando da Antártida. Um iceberg quase do tamanho de São Paulo. Por conta das novas tecnologias, o universo está sendo vasculhado. Sondas espaciais de última geração estão rodeando o sistema solar e até fora do nosso sistema solar. E o que dizer dos telescópios de última geração? Resultado: estamos vendo e revelando muito mais. Descobrindo não apenas a beleza do universo, mas também os seus perigos. Hoje, nós sabemos que milhares de asteroides circulam em nosso sistema solar e muitos são extremamente perigosos. E não se pode negar, cientistas da NASA e da ESA sabem que alguns asteroides estão vindo em rota de colisão. Isso para eles é um fato, eles não podem negar, só não podem afirmar o momento exato. Mas pela rota do asteroide, eles podem calcular alguns meses antes da colisão. É por isso que os Estados Unidos está com um projeto de defesa planetária. O mundo todo, e quando eu digo mundo, são as grandes economias, Rússia, China e Estados Unidos, estão investindo na defesa planetária. Eu, particularmente, acredito que nossa espécie pode ser destruída por um enorme asteroide. E em segundo lugar, aí sim, eu colocaria uma guerra nuclear global, uma terceira guerra mundial. E em terceiro lugar, eu colocaria a ameaça dos supervulcões. Um supervulcão, como o de Yellowstone, pode destruir a raça humana. Por isso que ele é fiscalizado a cada segundo. O nosso futuro, o futuro da espécie humana é um enigma. Mas uma coisa todos concordam: a nossa espécie está perto do fim. E quem fala isso não é apenas a religião, o cristianismo, é a própria ciência. Não podemos esquecer que o nosso Sol está morrendo, que asteroides estão passando quase todos os dias. O que a ciência não sabe é quando isso vai acontecer. E é por isso
isso que esse grupo de cientistas criou o relógio do juízo final. Mas como isso é um assunto bastante complexo, todos têm direito à dúvida, todos têm direito à certeza. O importante é que o medo não nos deixe cegos. Que sem nenhum medo, eu queria renovar aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.